Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 237 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 678 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária brasileira a respeito dos juízes do trabalho e das composições dos tribunais regionais. Nesse sentido, nos diz o artigo 678 consolidado que aos tribunais regionais, quando divididos em turmas, compete. Antes de, porém, adentrarmos a competência dos tribunais regionais, reforçamos a nossa tese de que, atualmente, não há, com raríssimas exceções, tribunais regionais do trabalho que não estejam divididos em turmas. Por isso, todos os tribunais regionais do trabalho estarão divididos em turmas e, portanto, compete a esses tribunais regionais decidir da seguinte maneira: ao Tribunal Pleno, especialmente, é dado o poder de processar, julgar e conciliar originalmente os dissídios coletivos. Portanto, os dissídios coletivos serão processados, julgados e conciliados pelo Tribunal Pleno dos Tribunais Regionais do Trabalho. B. Processar e julgar originalmente as revisões das sentenças normativas. Portanto, quando há uma sentença normativa, que é aquela sentença advinda de um dissídio coletivo e que decide a respeito dos novos modelos de trabalho e prerrogativas e direitos dos trabalhadores em dissídio coletivo, será da competência do Tribunal Pleno processar e julgar originalmente as revisões das sentenças normativas. As revisões das sentenças normativas acontecem justamente quando há alguma modificação através de um dissídio coletivo posterior que vai implementar a revisão da sentença normativa em curso, ou mesmo quando há decisões modificando as sentenças normativas. Essas revisões das sentenças normativas são de competência dos tribunais plenos, dos tribunais regionais do trabalho. Também é competência do Tribunal Pleno processar e julgar originalmente as extensões das decisões proferidas em dissídios coletivos. Portanto, havendo uma extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos, a competência
será do Tribunal Pleno para processar e julgar essas extensões. Também cabe ao Tribunal Pleno dos Tribunais Regionais do Trabalho a decisão a respeito dos mandados de segurança. Será, portanto, definitivamente decidido o mandado de segurança pelo Tribunal Pleno, que é o competente para esse julgamento dos mandados de segurança. Também é do Tribunal Pleno dos Tribunais Regionais as impugnações à investidura de juízes classistas e seus suplentes das juntas de conciliação e julgamento, como nos diz o artigo 678, inciso 4º. Lembrando sempre que esse inciso 4º não tem mais validez no ambiente jusoperário brasileiro, porque a Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, extinguiu os cargos dos juízes classistas a todos os níveis, ou seja, ao nível das antigas juntas de conciliação e julgamento, que passaram a ser denominadas varas do trabalho, a nível dos desembargadores dos tribunais regionais do trabalho, onde os juízes classistas também tinham assento, e a nível até mesmo do Tribunal Superior do Trabalho, quando os ministros advindos da representação classista deixaram de existir com a Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999. Portanto, esse inciso 4º, que versava sobre a impugnação das investiduras dos juízes classistas e seus suplentes nas juntas de conciliação e julgamento, não tem mais aplicação prática e básica dentro do sistema jusoperário brasileiro. Nos diz ainda o artigo 678 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em sua linha C, que é também competência do Tribunal Pleno processar e julgar em última instância os recursos das multas impostas pelas turmas, as ações rescisórias das decisões das juntas de conciliação e julgamento dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das turmas e de seus próprios acordos. Portanto, nesse caso, nós temos que entender o inciso 2º da linha C do artigo 678 da Consolidação das Leis do Trabalho, que as ações rescisórias serão julgadas pelo Tribunal Pleno quando forem implementadas contra decisões das varas do trabalho, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das turmas e de seus próprios acordos. Lembrando sempre que os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, embora seja possível a sua presença no hemisfério jus-operário brasileiro, hoje com a distribuição judiciária, como já alertamos em aulas anteriores, e das competências das varas do trabalho, uma situação muito difícil de acontecer, quase que impossível, de juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista. Mas se assim houver, as ações rescisórias das decisões das varas do trabalho, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das turmas e de seus próprios acordos, será de competência do Tribunal Pleno dos Tribunais Regionais do Trabalho. Há também o inciso 3º desta linha C do artigo 678 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos diz que os conflitos de jurisdição entre as suas turmas
os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das juntas de conciliação e julgamento, ou entre aqueles e estas, serão dirimidos pelos tribunais plenos dos tribunais regionais de trabalho, lembrando sempre que os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, como já alertamos no nosso estudo do inciso 2º dessa linha C do artigo 678 consolidado, é muito difícil que aconteça a presença de juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista atualmente pela distribuição das varas dos trabalhos, das varas do trabalho e de sua jurisdição, que abarca praticamente a todos os municípios brasileiros. As juntas de conciliação e julgamento foram extintas pela Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, como extinguiu também a representação classista a todos os níveis. Então, portanto, hoje seriam as varas do trabalho, os conflitos de jurisdição entre as suas turmas, as varas do trabalho, os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, ou entre aqueles e estas, ou entre os juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista e as varas do trabalho, serão também dirimidos pelo Tribunal Pleno dos Tribunais Regionais do Trabalho. Continua o artigo 678 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em sua alínea D, que é a competência do Tribunal Pleno dos Tribunais Regionais do Trabalho julgar em uma única ou última instância os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes aos seus serviços auxiliares e respectivos servidores. Portanto, pertence ao Tribunal Pleno ainda a capacidade de julgar em uma única e última instância, uma única ou última instância, os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes aos seus serviços auxiliares e aos respectivos servidores. Compete ainda julgar em uma única ou última instância ao Tribunal Pleno dos Tribunais Regionais de Trabalho as reclamações contra atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus membros, assim como dos juízes de primeira instância e seus funcionários. Portanto, quando houver reclamação contra atos administrativos do presidente do tribunal ou de qualquer um dos seus membros, ou seja, de qualquer um de seus desembargadores ou ministros, assim como os atos dos juízes de direito, dos juízes de primeira instância e seus funcionários, serão todos da competência do Tribunal Pleno julgar em uma única ou última instância esses incidentes. Nos diz ainda o artigo 678 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita com relação às turmas, a competência das turmas destes tribunais regionais do trabalho, compete às turmas julgar os recursos ordinários previstos no artigo 895-A da CLT, ou seja, julgar todos os recursos ordinários. Também julgar os agravos de petição e de instrumento, esses de decisões denegatórias de recurso de sua alçada. Portanto, as turmas dos tribunais regionais de trabalho, cabe julgar os recursos ordinários e julgar os agravos de petição e de instrumento, estes últimos cabíveis contra decisões denegatórias de recursos de sua alçada. Cabe ainda às turmas dos tribunais regionais do trabalho
impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência jurisdicional e julgar os recursos interpostos das decisões das juntas e juízes de direito que as impuserem. Portanto, havendo no caso de multa, é competência das turmas julgar os recursos interpostos das decisões das varas do trabalho e dos juízes de direito, ressalvável da situação já alertada de que atualmente os juízes de direito são poucos que detêm a competência da Justiça do Trabalho, que as impuserem. Então, além de impor as multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência jurisdicional, tem também competência as turmas dos tribunais regionais do trabalho para julgar os recursos interpostos das decisões das varas do trabalho e dos juízes de direito que as impuserem. Nos diz ainda o artigo 678 da Consolidação das Leis do Trabalho, através de sua linha C, que nos apresenta o parágrafo único, que dessas decisões das turmas não caberá recurso para o Tribunal Pleno, exceto nos casos de recurso das multas impostas por elas mesmas. Portanto, havendo decisão de turma, não caberá recurso para o Tribunal Pleno. Essa é a regra geral. Das decisões das turmas, não caberá recurso para o Tribunal Pleno. A exceção no caso de recurso das multas impostas por elas mesmas. Por exemplo, havendo uma multa imposta por uma turma de um Tribunal Regional do Trabalho, caberá recurso contra as mesmas para o Tribunal Pleno. Não sendo esta a situação, das decisões das turmas, não caberá recurso para o Tribunal Pleno. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 237, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.